Saúde assim a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Aqui quem nos fala é a jovem Pamela. Estamos gratos de estar aqui mais uma noite com os irmãos, louvando e exaltando Ele, porque nós sabemos que Ele é digno de toda a honra e de toda a glória. Amém? Você está entrando na palavra com os irmãos, que se encontra no livro de Jonas, capítulo 1, versículo 1, para nossa, assim, está entrando na palavra. Que Deus abençoe fortemente a vida de todos vocês. Se você tiver algum pedido de oração especial, estamos ao vivo lá no Facebook, na live, na página Gerson Luiz. Se você tiver algum pedido de oração, quiser estar lá para a gente estar apresentando no final, será bem-vindo. Amém? E já também quero estar anunciando nossas redes sociais também. Temos o Facebook, que é Gerson Luiz. Temos uma página também, que é a Rádio Quero Adorar. E o Instagram, que é @Rádio Quero Adorar. Também tem um canal no YouTube, Pamela Vitória. Meu pai também tem um e minha mãe tem outro. Da minha mãe é Quero Adorar com Nancy. E o do meu pai é Conhecendo a Jesus. Então será bem-vindo você estar lá, se inscrevendo no canal e nos acompanhando todos os dias lá com vídeos novos. Amém? Então vamos lá. Livro de Jonas, capítulo 1, versículo 1, e diz assim: E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir diante da face do Senhor, para Tarso. E descendo a Jopé, achou um navio que ia para Tarso. Pegou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsa, de diante da face do Senhor. Amém? A palavra do Senhor, ela é bem clara, né? O Jonas, ele temeu muito ao Senhor, porque vou contar para vocês o motivo dessa história. Pra gente entender o porquê que ele não queria ir, eu vou contar toda a história pra vocês resumidamente, entender ao ponto que eu quero chegar com vocês. Quando o Senhor mandou Jonas ir para Nínive, pregar a palavra do Senhor, ele não queria porque ele sabia que aquele povo podia sim se arrepender. Ele não queria porque ele sabia que o plano de Deus para aquele povo era diferente. Ele não queria porque ele sabia que o propósito que Deus tinha para ele era diferente. Ele não queria porque ele sabia que Deus podia mudar o coração daquelas pessoas. Eu quero que você entenda que não precisa ter medo do que Deus tem planejado para a tua vida. Eu quero que você entenda que não precisa impedir Deus de fazer aquilo que Ele tem prometido para você. Talvez você não entenda o que Deus tem planejado para você. Talvez você não entenda o que Deus tem preparado para você. Mas é aí que Deus trabalha, é quando você não entende, é quando você não acha um porquê, é quando você não consegue entender aquele trabalhar de Deus para a tua vida. E aí Jonas, ele estava com medo de as pessoas aceitarem a Jesus. Ele sabia que o trabalhar de Deus para aquelas pessoas era diferente. Ele sabia o que Deus tinha preparado para aquelas pessoas era diferente. Então o que aconteceu? Jonas foi para Tarsa. Ele pegou um navio para Tarsa. E aí Deus, quando Ele quer algo de você, quando Ele diz faz, é pra você fazer, não é pra você impedir isso. Quando Deus falar pra você assim, faça, faça. Quando Deus falar assim pra você, fala, fala. Não tenha medo, porque é Deus que vai colocar as palavras na tua boca. Jeremias, ele temeu ao Senhor, porque ele falou assim, Senhor, eu sou como uma criança. Quando uma criança, ela não sabe falar, ela não fala. E aí ele achou que ele não tinha como falar. Jeremias achou que as palavras que ia sair da boca dele ia ser dele, que ele não sabia como falar, como pregar, como profetizar para aquelas pessoas. Mas Deus disse o seguinte para ele, sou eu que vou colocar as palavras na tua boca. Moisés foi a mesma coisa, várias pessoas que estão citadas na Bíblia, Deus trabalhou da mesma forma, porque ele queria mostrar que Deus é grande na vida dessas pessoas. Então Jonas, ele ficou com medo disso. Ele estava com medo daquelas pessoas se arrependerem. E o que ele fez? Ele fugiu para Tarso. Quando ele estava no meio do navio, Deus mandou uma grande tempestade. E as pessoas que estavam com ele dentro daquele navio estavam com medo de morrer.
Eu vou falar uma coisa pra você. Talvez dentro de você esteja uma grande tempestade. Talvez você pense que o teu barco vai afundar. Talvez você pense que a luta em que você está passando, ela nunca vai acabar. Talvez você pense essa prova que você está passando, ela não vai ter fim. Eu vou te dizer uma coisa. O deserto, ele não é pra sempre. O deserto, ele tem um fim. O céu tem um fim. O fundo do mar tem fim. Eu quero que você entenda que mesmo que a dificuldade, a luta, a prova esteja grande na tua vida, você tem que ser forte, você não pode desistir. A nossa vida é assim. Deus, ele trabalha aos poucos, ele muda aos poucos, ele transforma aos poucos. Talvez você não entenda como, talvez você não entenda de que forma e de que maneira. Mas eu vou dizer uma coisa pra você. Creia que o impossível vai acontecer na tua vida. Creia que o que você tem pedido, o que você tem planejado, o que você tem buscado, o que você tem sonhado, o que você tem desenhado na sua mente irá acontecer. Jonas, quando ele estava no meio da tempestade, Jesus quis mostrar para ele que Deus era grande na vida dele, que era Deus que ia conduzir ele e que era Deus que ia falar com ele através daquelas pessoas. Então Deus decidiu mostrar para ele que era ele que mandava. Quando Deus manda, ninguém consegue desobedecer Deus. E o que aconteceu? Veio a tempestade e as pessoas que estavam no barco tiraram na sorte para ver que Deus daquelas pessoas estavam fazendo aquilo. E a sorte caiu em Jonas. E as pessoas perguntaram por que o Deus deles estava fazendo aquilo, para que chegasse a um ponto do barco deles quase afundar. E aí Jonas falou que o Deus dele era dono de todo o universo e que ele queria que ele pregasse naquela cidade e ele não queria. E aí então Deus mandou uma baleia, que na verdade minto. Jonas então se ofereceu para se jogar no mar. Eles não queriam fazer aquilo, mas eles perguntaram para Jonas como eles iam se livrar daquilo. E Jonas falou: me joguem no mar. Então as pessoas que estavam no barco jogaram ele no mar. E quando aquelas pessoas jogaram ele no mar, uma baleia veio e engoliu Jonas. Eu vou dizer uma coisa pra você. Nós é tão teimoso, o ser humano é tão teimoso, que Deus ele tem que fazer várias coisas pra chamar a atenção do ser humano. Deus, ele chamou a tua atenção. Deus, ele sempre tem te chamado. Deus, ele mudou o teu coração. Deus, ele consegue mudar a tua história. Às vezes você não enxerga isso, às vezes você não consegue ver isso, mas ele mudou a tua história. Você não consegue enxergar porque você não quer enxergar. Você não consegue ver o trabalhar de Deus porque você não quer enxergar o trabalhar de Deus. Eu vou contar uma coisa pra você. Você é um milagre. Você é a história de Deus. Você é o livro em que ele começou a escrever e que ele vai terminar. A tua história tem um começo, a tua história vai ter um meio e a tua história vai ter o fim. Pra você às vezes parece ser só luta. Pra você às vezes parece só ser prova. Pra você às vezes parece não ter fim, mas eu vou te contar. Tudo isso em que você está passando é passageiro. E tudo isso que você está passando irá acabar. Eu quero que vocês saibam que mesmo que às vezes parecer que não tem fim, esse sofrimento que está dentro de você, essa crise de ansiedade, essa depressão que quer te matar por dentro, eu vou te contar uma coisa, tudo isso é uma tempestade em que passa. Nenhuma tempestade é para sempre. Tudo isso é porque Deus, ele está trabalhando na tua vida. Tudo isso é porque Deus, ele tem algo preparado para você. Apenas abra os teus olhos e deixa Deus mostrar o sobrenatural na tua vida. Apenas creia que o impossível que Deus tem planejado vai acontecer. Então Jonas foi engolido por uma baleia. Sim, foi. Só que ele se arrependeu dentro da baleia. É na tempestade em que você tem que se arrepender. É na tempestade em que você tem que agradecer a Deus. É na tempestade em que você tem que dizer: Senhor, eu estou aqui por inteira. Senhor, eu estou aqui por completa. Senhor, eu me rendo. Senhor, eu me humilho. Senhor, eu me entrego. Não interessa o que você esteja passando. É na tempestade em que Deus está segurando nas tuas mãos e dizendo: eu estou com você. Deus, ele andou sobre as águas para estar com os discípulos dele. Jesus, ele morreu na cruz por você.
Jesus, ele esteve naquela cruz e olhou para você e disse: eu te amo. E eu sempre estarei aqui para tudo em que você precisar. Jesus olhou para você e o primeiro olhar foi mostrar que ele te amava. Jesus, ele carregou um peso tão grande naquela cruz por amor a você. Ele foi humilhado, ele foi cuspido, ele foi rejeitado, ele foi traído, mas no momento em que ele diz: eu vou me entregar por aquela pessoa, ele se entregou. Ele não se entregou pela metade, ele se entregou por inteiro. E a única coisa que ele pede para nós é se entregar por inteiro. Eu não estou dizendo placa de igreja, eu estou dizendo você e Deus. Eu estou dizendo para você agora, você na tua casa, se humilhar. Eu não sei a luta em que você está passando, eu não sei a prova que você está passando, eu não sei a dificuldade que você está passando, eu não sei qual é os seus sonhos, qual é os seus projetos, qual é o que você tanto pede para Deus, mas creia, peça com fé, chore se for preciso, deixe essa dor que está te matando passar, deixa essa dor sair, desabafa com Deus, Ele é o único que se importa de verdade. E outra coisa, vou dizer uma coisa mais ainda para vocês ficar desabafando no Facebook tudo que tá acontecendo na tua vida, vocês querem ficar desabafando no status, você querer ficar desabafando no Instagram, ninguém precisa saber do que você está passando. A única pessoa em que está lá disposta a ouvir e a te ajudar, você não desabafar. Aproveite isso, aproveite essa oportunidade, aproveite enquanto Ele está perto, abra o teu coração a Ele, deixa Ele estar ao teu lado, não tenha medo de dizer o que você está sentindo, deixa essa lágrima que está dentro de você sair, essa dor que parece que não acaba, deixa isso sair de você, não tenha medo de dizer para Deus o que está acontecendo na tua vida, seja casado, seja financeiro, seja familiar, seja o que for, deixa isso acontecer, deixa Deus trabalhar, deixa Deus mudar, deixa Deus sondar a tua vida, a tua história, porque por mais que você não entenda agora, por mais que você ache que isso não vai mudar, por mais que você pense que isso não vai acabar, Deus diz pra você: eu estou mudando, eu estou trabalhando, eu estou sondando e eu te darei uma nova história para que você venha contar para as pessoas que estão ao seu redor quem é que está trabalhando na tua vida. Então Jonas se arrependeu ao Senhor dentro da baleia. E aí então Jesus deu uma chance a ele e jogou ele na terra da cidade que Jesus queria que ele estivesse, em Nínive. Quando Jonas chegou lá, ele pregou a palavra de Deus. Ele fez o que o Senhor tinha mandado ele fazer. Só que assim, se você continuar lendo a história dele, você vai entender que mesmo assim ele temeu. Porque ele não queria que aquele povo se arrependesse. Tem vezes que nós não queremos se arrepender. Tem vezes que nós não conseguimos se arrepender. Mas não porque a gente não consegue, não porque a gente quer, mas porque a gente coloca um impedimento dentro de nós. Mas, irmã Pamela, eu tentei, é uma dor inexplicável. E como é que eu faço para isso passar? Como eu faço para que essa dor que está dentro de mim venha sair? E que tudo que eu tenho tentado mudar, tudo que eu tenho planejado, tudo que eu tenho sonhado venha acontecer? É muito simples. Creia. Jesus, ele fez o pior, que foi morrer por você. O resto é só confiar. O resto é só acreditar que Ele está lá, disposto a abrir mão de tudo por você.